Obrigado, Senhor. Isso é tudo para nós. E o meu nome chamou. Aleluia. E o seu nome chamou. Aleluias. Vamos cantar mais um hino? Oh, que coisa, que atmosfera do céu. Aleluia. Isso vale tudo. Vale cada sofrimento, cada difamação, cada reprovação, para se cumprir na sua vida a mensagem que diz: reprovação por causa da palavra. Cada um que carrega esse sétimo selo carrega uma reprovação. Não tem como seguir Jesus, não tem como. Pode preparar as costas. Seguir Paulo, não tem como. Pode preparar as costas. Você vai ser reprovado por causa da palavra. Reprovação por causa da palavra. Mas Deus vai olhar e dizer assim: olha, ele não teve a sua vida como preciosa, ele me amou tanto, ele recebeu tanta chicotada. Ele vai falar para você assim: eu também recebi essas chicotadas, só que na primeira vinda você estava dentro de mim, e na segunda vinda agora eu estou dentro de você. Amém? Na primeira vinda eu recebi as chicotadas te protegendo, agora você recebe as chicotadas me protegendo. É um verdadeiro caso de amor esse, não é? Oh, aleluia! E quando você tem essa revelação de que ela é ele, como disse o irmão Luiz, ele me pegou ali no final do culto, ele falou assim: rapaz, vocês me faltou dizer assim, ela é ele. E eu não esqueci daquilo, e hoje já estou corrigindo: ela é ele. Ela é ele e ele é ela. Quando você tem essa grande revelação, esse Deus que pode transformar vidas, e que a gente pode ficar falando dele aqui a noite toda, e mostrando essa questão que ele levou você, chamou o seu nome, abriu os 7 selos, abriu o livro da vida do Cordeiro. Tanto ele te chamou que você creu nessa abertura. E você pode cantar aqui com os 7 anjos, de ver a irmã Simone vir aqui e cantar com essa unção. Fabiola, cantar com essa unção, já estou profetizando com a irmã Simone. E tudo isso acontecendo no nosso meio, e de ver o jovem Estevão no curso, após os cultos aqui. Temos culto do jovem já, depois do culto. Não importa se é 1, se é 2, se é 3. Importa que você tem que ensinar, para que ele possa ser uma testemunha deste evangelho. E ele já iniciamos o livro de Salomão. Eu peguei esses jovens e falei assim: vocês querem ser ricos? Vocês querem ser prósperos? Então vamos estudar o livro de Provérbios. E já vamos começar estudando um Provérbios por cada dia, porque Provérbios tem 31 capítulos, é um para cada dia. Então você vai ter o livro, vai ter o dia 26, leia o número 26. Vai o número 27, leia o 27. 28, mas o mês encerra no dia 30. Leia o 30, 31. No dia 28, leia o 28, 29, 30, 31. E se você fizer isso durante 5 anos, você vai ser tão rico, espiritualmente e materialmente. E nós estamos começando hoje a parte da diligência com ele. Esperem, e vocês verão. Então, que coisa maravilhosa ter essa atmosfera. Mas eu me identifico com essa nuvem. Essa nuvem foi o nome que a ciência deu, mas a verdadeira é isso aí, é Jesus Cristo mesmo, o Alfa, o Ômega, que apareceu ali no monte do pôr do sol, como juiz, olhando para você e dizendo assim: não se preocupe, o advogado se tornou juiz. Eu sou juiz aqui com essa cabeleira branca, mas eu também sou seu advogado. A causa está ganha. Não há nenhuma acusação mais contra você. Pode vir tomar a ceia. Que coisa! Você não entende que todo o projeto da mensagem na sua vida já se cumpriu? Você não se sente, você tem que se sentir como aquele que cruzou a linha de chegada. Você atingiu o ponto máximo da mensagem. Quando você entrasse no tribunal, o irmão Branham fala assim: mesmo que você tivesse contratado o melhor advogado, você estaria meio inseguro se esse advogado ia conseguir convencer o juiz e o júri. Mas quando você chega num ponto de você olhar para o juiz e ver que o juiz se tornou seu advogado, então isso te dá segurança de que a tua causa que já está ganha, e de que o caso não existe mais. Então ele não te levou até aqui por acaso.
Ele pegou você pela mão e trouxe você, conhecendo Elias, conhecendo Malaquias 4:5, conhecendo a revelação do batismo, conhecendo a Santa Ceia, lavar pés, e veio te conduzindo, veio te conduzindo, veio te conduzindo, veio te conduzindo, e você passou por tantas lutas, dificuldades e tudo, mas você não parou! E você foi continuando, e parecendo que às vezes as coisas estavam dando errado, mas de repente Ele te conduziu até essa nuvem, para você conhecer Ele como juiz. E aí o irmão Branham falou: está vendo seus olhos? Está vendo sua barba? Ele é o advogado. Então você sabe que a causa está ganha. Amém? Isso, você não parou na beira do caminho, você cumpriu, você chegou até o fim. Você já chegou até o fim. Agora é só louvar a Deus. O teu caso não existe mais. É isso que o irmão Branham falou na mensagem, o sinal. Quando você vê para o juiz e vê que ele se tornou seu advogado, o caso não existe mais. O caso não existe mais. Já acabou. A igreja tem que entender isso, acabou, não tem mais. Agora o que você vai fazer é adorar. Tem companheirismo ao redor da palavra. Você não vai no rapto? Não, nem pense nisso. Você vai no rapto, porque o juiz diz que você vai. Porque quando você entrava naquele tribunal, o irmão Branham fala assim, que você sabia que estava errado. É graça mesmo, você sabia que estava errado, mas você tinha contratado um bom advogado. E tem melhor advogado do que Jesus Cristo? Não tinha. Essa foi a sua primeira revelação. Mas quando você olha e vê o juiz, e você repara nos olhos do juiz, você fala: sim, para o advogado? Mas o advogado que eu contratei é o juiz que está lá. Ganhei. E quando você olha para o júri, as testemunhas, Moisés, Ezequiel, Elias, Josué, Daniel, Joel, Obadias, Naum, e todos esses, ele também é o jurado, porque ele também foi Elias, ele também foi Moisés, ele também foi. Então ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém? Hino 119. Ó glorioso dia. Está aí? 119. Um dia quando o céu se encheu de seus louvores, um dia quando o pecado foi tão negro como nunca, veio Jesus para nascer de uma virgem e habitou entre os homens. Meu exemplo ele é. O véu se fez carne, entre nós a luz brilhou, sua glória revelada, vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou meus pecados pra longe, ressuscitando justificou, de graça e pra sempre. Um dia eu subirei, ó glorioso dia, ó glorioso dia. Um dia o levaram ao monte do Calvário, um dia o crucificaram para morrer no madeiro, sofrendo em angústia,
desprezo e rejeição, suportando os meus pecados, pois meu Redentor Ele é. Mãos que curam nações, estendidas numa cruz, foram pregadas por mim, vivendo me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado levou meus pecados pra longe, ressuscitando justificou. De graça e pra sempre, um dia eu subirei, ó glorioso dia, ó glorioso dia. Um dia a sepultura não pôde mais escondê-lo. Um dia a pedra da entrada se abriu. Então ele ressurgiu e triunfou sobre a morte. E agora Ele vive eternamente, meu Senhor. O sepulcro não conteve e a morte não impediu de meu Senhor ressuscitar, vivendo. Ressuscitando, justificou. De graça e pra sempre, um dia eu subirei, ó glorioso dia, ó glorioso dia. Ó glorioso dia, ó glorioso dia, vivendo me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado levou meus pecados pra longe, ressuscitando justificou. De graça e pra sempre, onde eu subirei, ó glorioso dia, ó glorioso dia. Amém, 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 amém. Não há dinheiro que pague isso. Não há dinheiro que pague isso. Você é o crente da mensagem que chegou até o final da mensagem. Você é o crente da mensagem que conheceu a revelação dos selos. Não tem dinheiro que pague isso. Isso é graça. Porque quando você entra no tribunal, nunca esqueça isso, você sabe que é culpado. Você sabe que é culpado. Aí você olha para o advogado, para o Calvário. Aí quando você olha para o juiz, e você vê que aí você tem a revelação que o juiz é seu advogado. A única coisa que dificultou você conhecer porque ele estava com aquela peruca branca.
Mas aí tinha um profeta que veio para apontar e falar assim: veja os olhos dele, olha a barba dele, olha o nariz dele. Podem ver seus olhos, podem ver sua barba, podem ver sua boca. Este é ele, é Jesus Cristo. E quando você consegue ver e reconhecer, isso te dá o quê? Descanso. Você ganhou a causa, porque quem está julgando lá é o teu advogado que você contratou. Entenda isso. Nunca mais fala: oh Deus, deixa eu ir no rapto. Não, você já está no rapto. Já está. Oh Senhor, me faz. Não, você já é o filho. Eu já perdoei, eu já rasguei todo o teu caso. Você vai. Agora o que a gente tem que fazer? Companheirismo ao redor da palavra. Não é o que você fez, é o que Ele fez por você. É isso é graça. Simples assim. Amém. Damos uma boa noite a todos que estão nos acompanhando pela internet. Aqui em Ribeirão Preto está uma atmosfera maravilhosa. Uma atmosfera arrebatadora mesmo, né? E tivemos aqui uma Fabíola cantando aqui. E, meu Deus, né? Deus abençoe. Vamos colocar em pé e vamos ler uma escritura muito conhecida mesmo. Apocalipse 10, versículo 7. Glória a Deus, aleluia. Então os diáconos, obreiros, ministros, ajudadores, quando vê a pessoa entrando, aceitando a mensagem, já dirige ela para o departamento e fala: você pega a tua peruca. Não importa, se é novo, ele tem que usar. Agora tem que usar. Na mensagem, testemunho de Billy Paul, eu tenho ela ali no escritório. O irmão Billy Paul brincou, uma brincadeira inocente sobre a peruca do irmão Brano. Quase morreu. E fala dessa peruca agora que nós estamos usando. Que Deus nos ajude. Amém. Apocalipse 10, verso 7. E você está usando, né? Você é juiz. Aí vem o julgamento. Aí você é juiz. Aí você vai julgar quem? A você mesmo. Paulo disse: julga você mesmo. É para isso que é. Apocalipse 10, versículo 7. Vamos ler juntos, amados? Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Senhor Deus, nós te agradecemos e chegamos agora na hora da tua palavra. É a hora que a igreja se alimenta do Cordeiro. Nós adoramos o Senhor, nós ofertamos, nós ouvimos hinos sendo cantados aqui, tudo completo, né? Agora chegou a hora de nós comermos a tua palavra. E estamos felizes porque o Senhor já nos perdoou, o nosso caso não existe mais, e o Rei desceu na cela, na luz, matéria e tempo, e falou: tu és agora meu filho, né? Daqui um pouquinho a limusine chega para nos levar dessa prisão aqui, e nós estamos muito felizes. Então a gente pode cantar: tu és meu rei, tu és o cordeiro, o leão, porque a gente teve a revelação da primeira e da segunda vinda, teve a revelação do advogado e do juiz, teve a revelação da graça e do juízo. Então por isso te agradecemos, porque o Senhor cumpriu o teu mistério em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Poder sentar, irmãos. Não é pouca coisa você ter esta revelação. Nessa mensagem, Senhores, é este o tempo, o irmão Brana diz assim, para complementar o que nós falamos:
Note, este era um anjo, é o anjo da sétima era da igreja, porquanto aqui diz que o sétimo anjo da sétima era da igreja, se desejam ver quem, ou onde está o anjo, está em Apocalipse 3,14, é o anjo para a era de Laodiceia. Agora vocês recordam os anjos para as eras da igreja? Nisto agora concordará direto nestes 7 selos, nos quais viremos a falar. Os 7 selos dos quais estamos tratando de falar, quando chegarmos a este tempo, são os 7 selos escritos, e estes 7 selos, conforme vocês sabem, são a manifestação destes 7 anjos das 7 igrejas. Porém, há outros 7 selos que estão na parte de trás do livro, fora da Bíblia. Note, chegaremos a isso no momento. Antes que comece isso, estão cansados? O irmão Brana estava pregando essa mensagem, ele deu uma introdução grande, mas eu já estou pegando aqui na parte que ele entra propriamente na revelação. E ele estava preocupado também com o povo. Ele falou assim: lhes agradaria parar, mudar de posição? Atente detidamente para este assunto agora. O 7º anjo de Apocalipse 10:7 é o mensageiro da 7ª era da igreja. Vem, observem. Porém, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Aqui o 7º anjo está proclamando esta mensagem, está proclamando à igreja de Laodiceia a sua mensagem. Note, seu tipo de mensagem. E isso não era o primeiro anjo, isso não foi dado a ele, nem para o segundo, nem para o terceiro, nem para o quarto, nem para o quinto, nem para o sexto. Porém, foi o 7º anjo quem teve essa classe de mensagem, que era seu tipo de mensagem, consumando todos os mistérios de Deus que estão escritos no livro. O 7º anjo está terminando todos os mistérios que têm permanecido como cabos soltos através dessas organizações e denominações. O 7º anjo os reúne e consuma o mistério completo. Isso é o que a Bíblia diz: consuma o mistério do livro escrito. Agora vamos notar uns poucos desses mistérios. Tem tanto mistério. Primeiro tomarei o que Scofield, a Bíblia Scofield diz aqui em Mateus 13. Se deseja anotar alguns deles, se não tem a Bíblia Scofield, você pode ler o que ele pensa que são alguns dos mistérios. Agora no versículo, ele respondendo lhes disse: porque a vós vos é dado, aos discípulos, porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Que coisa? Você viu isso? Gente, isso é grande demais. Jesus estava dizendo, ele respondendo lhes disse: porque a vós vos é dado. Não foi você que conquistou, foi te dado. Porque a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aqui está o mistério. Um mistério na Escritura é uma verdade previamente oculta, agora divinamente revelada, porém na qual, apesar de sua revelação, existe ainda um elemento sobrenatural. Ao que acompanha, irmãos, o mistério. Um mistério na Escritura é uma verdade previamente oculta, agora divinamente revelada. Não foi carne nem sangue que te revelou que eu sou Cristo, mas meu Pai que está no céu te revelou. Para você ter revelação, nenhum homem pode dar revelação a você. Tem que ser Deus para abrir o seu entendimento, Deus para abrir o seu coração. Os mistérios maiores e os grandes mistérios são: primeiro, o mistério do reino dos céus. Esse é o que estamos falando. Que coisa? Os 7 selos é o mistério do reino dos céus, que Jesus, o Filho do homem, falou: a vós lhes é dado a conhecer o mistério. O que te faz discípulo
O que fez aqueles homens ser discípulos de Jesus não foi se eles eram bons ou maus. Não foi, não teve um currículo vitae para ver quem era o melhor currículo para ver quem seria discípulo de Jesus. Não teve esse currículo. Não, foi quem ele amou, foi quem ele elegeu, foi quem ele predestinou. Está acompanhando aqui, Estevão? Aqui, ó. Foi quem ele predestinou, foi quem ele elegeu, mas não foi uma quem é o melhor, não, graça. Eu vos digo, a vós é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, graça. A eles não é dado. O segundo mistério é o mistério da cegueira de Israel durante a presente era. O contexto era Romanos 11:25. O terceiro mistério é o mistério da trasladação dos santos, que estão vivendo no tempo final desta era. 1 Coríntios 15 e também 1 Tessalonicenses 4, 14 e 17. O quarto mistério, a igreja neotestamentária como um corpo formado de ambos judeus e gentios. Efésios capítulo 3, versículo 1 a 11, Romanos 16, 25. E também Efésios 6, 19 e Colossenses 4, 3. O quinto mistério é da igreja como a noiva de Cristo. Efésios 5, versículo 28 ao 32. O sexto mistério é do Cristo vivente, o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Gálatas 2:20 e Hebreus 13:8 e muitos lugares como esse. O sétimo mistério de Deus em Cristo como a plenitude da divindade encarnada, personificado em quem toda a sabedoria divina e piedade é restaurada ao homem. O nono mistério é o mistério da iniquidade, encontrado em 2 Tessalonicenses e assim sucessivamente. O décimo mistério é das 7 estrelas de Apocalipse 1:20. Já temos passado através disso. As 7 estrelas eram as 7 igrejas, os 7 mensageiros e assim sucessivamente. E o 11º é o mistério da Babilônia, a prostituta de Apocalipse, capítulo 17, versículo do 5 ao 7. Estes são alguns dos mistérios que este anjo deverá terminar. Então terminou. O que terminou? Todos esses aqui. A plenitude da divindade encarnada, Deus em você. Tem uma mensagem que ele diz assim: a divindade no céu? Não, a divindade em você. Estes são alguns dos mistérios que este anjo deverá terminar. Todos os mistérios de Deus. E os outros posso dizer isto com reverência, e não referindo-me a mim mesmo, mas referindo-me ao anjo de Deus. A semente da serpente, isso tem sido um mistério oculto ao longo dos anos. A graça posta em ordem, não desgraça, mas a real e verdadeira graça. Agora você está com uma real e verdadeira graça. Você juntou os dois pontos, você tem o advogado e o juiz. A única coisa, o irmão Brana fala na mensagem o sinal, a única coisa que te dá segurança se o seu caso vai passar é quando você vê que o juiz se tornou seu advogado. Então essa revelação veio, e se você aceitou de todo o seu coração, o seu caso está encerrado. Está encerrado. Olha, mas é simples assim? Eu estou no rapto? Sim, simples assim. Simples assim. Tem até um hino que os irmãos lá em Criciúma cantaram no encontro: graça simples assim. É desse jeito. O mistério do batismo do Espírito Santo sem sensação. Sabe o que é o mistério do batismo do Espírito Santo sem sensação? Vírgula.
mas a pessoa de Cristo efetuando em você as mesmas obras que ele fez. O mistério do batismo da água, onde os trinitarianos extremistas o têm trazido nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. O mistério das divindades sendo cumpridas no batismo no nome de Jesus Cristo, conforme o livro de Apocalipse, que a igreja nesse tempo estava para receber. Estes são alguns dos mistérios. A coluna de fogo regressando. Olha que coisa! A coluna de fogo regressando. Sabe o que isso quer dizer? Que a coluna de fogo está aqui. Porque a coluna de fogo regressando. Ela regressou. Mas onde que ela está? Dentro de você. A coluna de fogo está dentro de você. Como poderíamos continuar nomeando os mistérios? Vendo essa coluna que dirigiu aos filhos de Israel, a mesma que derrubou a Saulo no caminho de Damasco, e a mesma vindo com o mesmo poder e fazendo as mesmas coisas, e revelando a mesma palavra, permanecendo palavra por palavra com a Bíblia. Tocar a trombeta significa a trombeta do Evangelho. E tocar uma trombeta na Bíblia significa preparar-se para uma guerra escriturística. Se você faz parte de uma mensagem que o sétimo anjo tocou a trombeta, se prepare para uma guerra escriturística. Estão notando, irmão Brana diz? Paulo disse, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? É mesmo, é guerra. É guerra. Agora você entendeu? Quando o sétimo anjo tocou a trombeta e você pegou os mistérios, é guerra. Verdade. Vai lá pegar a tua armadura, é guerra, 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 guerra. Mas não estou entendendo, mas está tudo virando, é isso mesmo, é guerra. É guerra. Você entrou numa guerra. A irmã Brana fala, não estamos num piquenique. Por quê? Porque você teve a revelação, a maior de todas as revelações. Você tem uma revelação tão poderosa que quando você apresenta o juiz como advogado, você está falando para o irmão que a causa dele não existe mais se ele aceitar isto. Então isso é o passaporte para o rapto. Isso é a mensagem, o sinal. Estou lendo a mensagem, o sinal. Que coisa. Estão gostando? Amém. Essa é a segurança. A maior segurança, é a total segurança de um crente da mensagem. É quando ele consegue ver o juiz, o rosto do advogado debaixo da peruca do juiz ali. Entenda isso. E se você chegou até aí, você chegou até o fim. Tocar a trombeta significa a trombeta do Evangelho. E tocar uma trombeta na Bíblia significa preparar-se para uma guerra escriturística. Preparar-se para uma guerra escriturística. Estão anotando? Guerra escriturística. 1 Coríntios 14:8. Paulo disse, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Isso não tem um som escriturístico, uma vindicação da palavra de Deus manifesta? Como saberemos se este é o tempo do fim? Se dizem que eles creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, mas negam seus sinais e maravilhas, que o reino completo da natureza creram nele, e toda a igreja creu nele por meio disso, como nos prepararemos? Alguém surge com um diagrama e o traça todo, e logo aparece outro com outra coisa e traça tudo ao contrário. Alguém aparece e diz, é isto, regressando a isto, e outros têm escrito livros e coisas como essas. Porém Deus vem no poder de sua ressurreição. E quem vai falar contra isso? Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, Ele faz o mesmo que o que Ele fez ontem, hoje e pelos séculos. Isso é o que este anjo deve fazer, tomar estes mistérios, esses cabos soltos em que as pessoas se gastam. Notem, se dá sonido incerto, não escriturístico, quem se pode preparar? Mas uma trombeta, notaram vocês, cada uma dessas eras, conforme lhes disse acerca da igreja entrando, foi tocada uma trombeta, se soltou um selo, e uma trombeta significa guerra. E se não dá sonido escriturístico, que será disso? Porém, deixe-me assinalar isto, sua memória, não perco agora. Cada era da igreja teve seu mensageiro. Paulo foi o primeiro, e quando a primeira trombeta soou e foi solto o primeiro selo, Paulo era o primeiro mensageiro, conforme encontramos. Que fez ele? Declarou guerra. Sobre o que? Sobre a igreja ortodoxa, por não haver crido no sinal messiânico que Jesus havia produzido para eles. Agora, preste muita atenção nisso. Este é mesmo Zorobabel que colocou a primeira pedra
de fundamento é o que coloca, as mesmas mãos que colocaram a pedra de fundamento são as mesmas mãos que colocam a pedra de esquina, certo? E Paulo foi o fundamento, e Paulo declarou guerra, porque a igreja ortodoxa, a igreja conservadora, por não haver crido no sinal messiânico que Jesus havia produzido para eles. E a última mensagem faz a mesma coisa. Eles deveriam havê-lo conhecido, deveriam haver conhecido a ele. Recordem, Paulo veio ao final da era, e todos os mensageiros vêm ao final da era. É no tempo do fim, quando estas coisas são expostas. Paulo, conhecendo as escrituras e sabendo que Jesus era o Messias, rebentou aquelas sinagogas de lugar em lugar com as escrituras e foi expulso de cada uma delas. Pensa que vai ser aceito? Vai ser expulso de cada uma delas e vai arrebentar cada uma delas. Até que finalmente ele sacudiu o pó de seus pés e se voltou aos gentios, que era tocando a trombeta. Um anjo mensageiro aí de pé com a palavra, não percam isso agora, a palavra. E Paulo, com a interpretação inadulterada da palavra de Deus, rebentou cada uma dessas sinagogas e lhe custou a vida. Como iria você a Irineu, o mensageiro da era seguinte da igreja, São Martim, da era seguinte, quando começaram a obter a doutrina dos nicolaítas, começaram a entrar, então eles rebentaram essas eras. São Martim rebentou sua era, então Lutero, o quinto mensageiro, ele rebentou essa igreja católica com a palavra de Deus. O justo viverá por fé. E ele disse: este não é o corpo literal de Cristo, e lançou a comunhão e saiu, e rebentou aquela igreja católica. Essa trombeta soou, isso é certo, e isso está correto. João Wesley se levantou nos dias da igreja anglicana, quando diziam: não há mais razão de ter avivamentos, e isso foi a semente. Porém João Wesley se levantou com a mensagem da segunda obra da graça, santificação, e ele rebentou a igreja anglicana com a trombeta do evangelho, preparados para a guerra. Isso é certo, ele o fez. E estamos na era de Laodiceia, quando novamente se tem denominado metodista, batista, presbiteriano, luterano, pentecostal, e estamos esperando que venha um profeta para arrebentar esta era e retorná-los de sua iniquidade. Agora, se assim tem sucedido em todo o trajeto através das eras, mudará Deus sua maneira neste dia? Ele não pode mudar, ele tem que manter o mesmo vigor. Recorde, este mensageiro era o sétimo anjo e estava para tomar todos os mistérios e juntá-los. Notem, o sétimo anjo estava para arrebentar esta igreja rica de Laodiceia. Eu sou rica, farta de bens e de nada tenho falta. Ele disse: não sabes que és desventurada, miserável, pobre, segue nua. Esta era a sua mensagem. Deus, envia-nos um profeta intrépido, com assim diz o Senhor, que a palavra de Deus vindicada se mova através disso, e prove que ele é enviado de Deus, e quando ele vier, estrondará essas eras, por certo fará. Ele terá contra si essa igreja de Laodiceia, certamente ele a terá. Eles o fizeram em toda a era, e não mudará nessa era, tem que ser o mesmo. Agora a igreja de Laodiceia, o mensageiro terminará de Laodiceia. O sétimo anjo consumará todos os mistérios que têm sido perdidos anteriormente nas batalhas pela verdade. Se levantou Lutero, porém não tinha toda a verdade, ele somente tinha justificação. Se levantou o mensageiro John Wesley com santificação, e ele não a tinha. A Bíblia diz a igreja de Filadélfia. Então vem a era da igreja de Laodiceia com o batismo do Espírito, porém eles o enredaram todos e diretamente regressaram ao formalismo, como fizeram no primeiro lugar, quando ele estava para olhar como o alfa e o ômega, e sua mão lançada a um lado e o outro, o primeiro e o último. Seu espírito caiu no dia de Pentecostes e encheu aquele grupo, e ela gradualmente se esvaziou até que passou através das eras das trevas, a era da média, a era média, os 7 candeeiros de ouro, as 7 eras da igreja. A última era o que estava mais distanciada dele. Isso foi quase 1000 anos de trevas, e Lutero começou a trazer a seguinte luz, um pouco mais perto da palavra, e a próxima luz veio um pouco mais perto, e a luz seguinte, Laodiceia, então regressou direto conforme fez em primeiro lugar. Observe, há muita verdade perdida aí fora. Por quê? Porque onde outros se comprometem na verdade, porém este sétimo anjo não se comprometerá em nada. Ele reúne todos os cabos soltos, os junta todos, e ao tocar a trombeta, todos os mistérios de Deus se consumarão.
Deus lhe enviou. Todos os mistérios ocultos foram consumados quando eles foram revelados. Porém que são estes mistérios ocultos, o homem terá que ser profeta. E não acabamos de estudar e ver que esse profeta que virá nos dias finais será esse grande Elias pelo qual temos esperado tanto. Porquanto estes mistérios que estão ocultos aos teólogos terão que ser revelados através de Deus, e a palavra vem somente ao profeta, e o sabemos, e ele será o segundo Elias, conforme prometido. A mensagem que ele trará serão os mistérios sobre todas estas coisas. Temos o batismo na água e tudo está enredado. Alguns respingam, outros despejam. Um toma Pai, Filho e Espírito Santo. Um toma isso, um batiza 3 vezes com o rosto para frente. Um por um chamado Pai, outro por um Deus chamado Filho, outro por um Deus chamado Espírito Santo. O outro diz, está errado, tem que batizar 3 vezes para trás dessa forma. Que confusão. Mas a coisa completa tem sido mudada por argumentos, porque só há um Deus, e seu nome é Jesus Cristo, e não há outro nome debaixo do céu. Não há nenhum texto da Escritura em algum lugar da Bíblia onde alguém alguma vez foi batizado em algum outro modo, senão no nome de Jesus Cristo. Nenhuma vez ninguém da nova igreja ou da igreja de Jesus Cristo jamais usou aspersão, despejar ou alguma outra coisa. Nenhuma vez jamais foi usada uma cerimônia de batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São credos e coisas, e na batalha pela verdade esses cabos se têm perdido. Porém Deus disse que seriam restaurados nos dias finais. Eu restaurarei, diz o Senhor. E nós passamos através disso não há muito. Se necessitará de um profeta, a Bíblia diz que ele estará aqui. Malaquias 4 fala que ele estará aqui, e cremos que o estará. Estamos esperando por ele, e ele estava falando. Estamos esperando pela vinda. Vai pela letra da mensagem. Então não era profeta esse aqui. Não, ele não é profeta não. Vai, tá, aqui, eu próprio para ser na mensagem que ele não era profeta. Ele mesmo falou, ele estará aqui. Estará é futuro, e cremos que então ele não é. Mas nós sabemos que ele não estava falando eu sou. Mas pelos sinais nós vimos que ele era. E a vinda, quando ele vier, só haverão uns poucos que entenderão. Não é muito não. Haverão, profecia. Só haverão uns poucos que entenderão. Não está você feliz de ter passado pelo funil, e ter passado por tudo e falou, cheguei aqui. Eu sou um desses poucos que passou por todas essas peneiras. E doutrina, e tantas outras doutrinas, e doutrina, mensagem, doutrina, fala mensagem, doutrina de mensageiro, e doutrina de novo nome, e você conseguiu se manter firme, e chegou em uma palavra inadulterada, em uma mensagem que fecha tudo certinho. Você não deve ser agradecido? Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Quem se salvou? 5 almas nos dias de Ló. Ali realmente houve 3 salvos. A esposa se pôs em marcha e perdeu. Assim será na vinda do Filho do Homem. Poucos haverão ser salvos, trasladados nesse tempo. Um dos mistérios é essa igreja sendo arrebatada. Como Ló foi distanciado, tirado, Noé foi arrebatado, e a igreja também será arrebatada. Enoque foi arrebatado. Daqui que está Noé. Um entrou, um saiu, e o outro sobe. É exatamente perfeito. O livro que está escrito por dentro é então completado quando todos esses mistérios têm cessado de soar. Deixe-me lê-lo de novo. Porém nos dias da voz do 7º anjo, o anjo final, entre parênteses ele colocou o anjo final. Há tantos mensageiros que estão surgindo. Não, eu sou depois do profeta. Não, ele é o anjo final. Porque depois desse anjo final, aí vem o que desce do céu. Deus, porém nos dias da voz do 7º anjo, o anjo final. Quando ele começar a tocar trombeta, o mistério de Deus será consumado. O que é o mistério de Deus?
Paulo disse em 1 Timóteo 3,16: e sem contradição, grande é o mistério da piedade. Deus tem sido manifestado em carne. Esse é o mistério de Deus. Deus em carne, na sua carne. Amém. É a verdade. Esse é o mistério. É Deus nascendo nessa manjedoura. Nessa manjedoura. Hã? Olha a manjedoura aqui. Manjedoura que tem bicho. Manjedoura que tem vermes. Mas ele nasceu nessa manjedoura. Deus tem sido manifesto em carne. Lhe temos tratado, lhe temos visto, recebido em glória, visto os anjos identificados aqui na terra. Era Deus. Seguro, é um grande mistério. Porém tudo está resolvido. Nem Pai, Filho, Espírito Santo, três deuses. Só um Deus em três ministérios. A paternidade sobre Moisés, a qualidade de Filho sobre Cristo, o Espírito Santo sobre esta dispensação. Três dispensações do mesmo Deus, não três deuses. O mistério agora está consumado. A Bíblia diz que seria. Como vi onde os cientistas estarão tratando de contradizer-me. Quando diz qualquer que creu que vai comer uma maçã. Não. Como pode haver um inferno eterno quando o inferno foi criado? Creio no inferno ardente, certamente. A Bíblia assim o diz. Porém é para destruir. A Bíblia diz: bem-aventurado o que não toma parte na segunda morte. Bem, não será destruído pela segunda morte. A primeira é física, a segunda é morte espiritual, quando tudo termina. E a alma que pecar morrerá. Serás castigado por teus pecados, talvez através de centenas de milhares de anos. Porém não pode haver um inferno eterno, porque a Bíblia diz que o inferno foi criado. Como pode ser criado e ser eterno? Se alguma vez a Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, então se foi criado não pode ser eterno. Qualquer coisa eterna não tem princípio nem fim. Assim é como nunca poderemos morrer, porque porquanto sempre somos parte de Deus, as primícias de Deus. Você é a primícia de Deus. Ele é a única coisa eterna que há. Não podes morrer mais do que Deus pode, porque és eterno com Ele. Amém. Então vem, aleluia. Como que se cansa deste velho lazarento? Isolamento de doenças contagiosas? De todos os modos. Mas aqui, então, no tempo da revelação das 7 vozes de Apocalipse 10, quando o livro for consumado, somente resta uma escritura. Somente resta uma escritura. E isso é as 7 misteriosas vozes do trovão que estavam escrito por detrás do livro. E vi outro anjo forte descer do céu. Você está numa igreja, não uma igreja física, mas você está numa igreja que crê nessas coisas, que não está ignorante ao que Deus fez. Isso por si vai te levar embora daqui. Porque quem é que crê nisso? Quem é que crê? Aí você fala assim: ai, mas eu. Não, olha pelo outro lado. Quantos estão dispostos a serem perseguidos por causa disso? E vi outro anjo forte descer do céu vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna, e tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, quando um leão ruge: és o Cordeiro, o leão de Judá. E quando clamou, os 7 trovões falaram suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrever. Foi dito algo, não foi só um ruído, algo foi dito, ele ia escrever. E ouvi uma voz do céu que me dizia: observe onde estavam as vozes dos trovões, não no céu, na terra. Porque quando João estava na terra, você viu onde estava a voz? Não no céu, na terra. Onde que está a voz agora? Na terra. De onde sai a voz? Da noiva. Onde estavam as vozes dos trovões? Não no céu, na terra. Os trovões nunca falaram dos céus, falaram da terra. E eu ia escrever. Agora, ouvi uma voz do céu que me dizia: sela,
Sela as coisas que os 7 trovões têm falado e não escreva. Está na parte de trás. Para eu crer tem que estar escrito. Não foi escrito. Como que vai ser uma coisa assim? Como que vai querer? Não, eu quero que me prove escrito. Mas como? Não foi escrito. Ele ia escrever João, mas ele não escreveu. E a única, mas está na Bíblia, está dentro. Os selos por fora não foram escritos, mas revelam o que está dentro, que está escrito. Amém? Quiseram fazer com que as pessoas entendessem isso e efetivamente poder. Não falhem, por favor, não falhem esta vez. Estou preparando-me para deixar-lhes. O irmão Brano falou: estou me preparando para deixar-lhes. Ele está dizendo assim: igreja, eu estou indo embora. Não fale em ver isso. Não fale em ver isso. Desejo do irmão Brano antes de partir, se você ama esse profeta, ele estava dizendo: não fale, se alguma vez, oh meu Deus, eu estou preparando-me para deixar-lhes, como João Batista estava preparando para deixar, e falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você viu o Messias? Oh meu Deus, isso é a sua segurança do rapto. O rapto é isso. Estes selos estão na parte de trás do livro, e ao tempo que o 7º anjo esteja tocando a trombeta, são completados todos os mistérios que estão escritos no livro. E imediatamente o livro que foi aberto e escrito por dentro é fechado. Os mistérios de Deus são consumados, e estes os mistérios de Deus, a ida da igreja e todas essas coisas. Os mistérios terminam. Quando esse anjo soa, cada mistério termina tudo. Seja que ele for e onde quer que ele esteja, a palavra de Deus não pode falhar. E ele disse: se isso é certo, então Deus o sustentará. E ele o tem feito e ele continuará. Porém, quando isso acontecer, a palavra é consumada. Agora só resta uma coisa. É isso, 2 pontos. Os 7 trovões que não conhecemos e não têm soado em vão. Deus não faz coisa para brincar. Deus não faz coisa para brincar. Nós brincamos e atuamos tontamente. Porém, Deus não. Tudo com Deus é sim e não. Ele não graceja, ele quer dizer o que diz, e não diz a menos que haja algo de importância. E os 7 trovões aí na revelação, que Jesus Cristo tem algum mistério. Não diz a Bíblia que esta é a revelação de Jesus Cristo? Há algum mistério oculto então, que é tem os 7 trovões, porque João estava quase por escrever, e veio uma voz do céu e disse: não escrevas, mas sela-o, ponha na parte de trás do livro, tem que ser revelado. E depois ele diz aqui: estou lhes fazendo a pergunta. Vejam, quando for tempo para ser revelado as 7 vozes do Apocalipse, é tempo para as 7 vozes quando o livro for completado. Agora não lhe reterei mais tempo, sei que lhe estou cansando aqui. Atente detidamente, sei que estão de pé e todos mudando de posição e coisas. Estarei contente quando a igreja for arrumada, para que assim não tenha que estar em cãibras. 7, podemos tomar todo dia para pregar. Notem, as 7 vozes foram trovões. Deus, ajuda-nos, se estou errado, perdoa-me, Senhor. Ele estou fazendo a pergunta. Quando esta voz anunciou, explodiu com trovões. Quando os 7 selos que seguiram as 7 eras da igreja, quando foi aberto o primeiro selo, que houve? Um trovão. O segundo, um trovão. Deus não muda seu programa. E olhei quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi a um dos 4 animais dizendo com uma voz de trovão: vem e vê. Houve outro trovão, trovão. Igreja, poderia ser. Estaremos até aí. Pense, amigos. Espero que não seja, porém, é o que? Foi aquela explosão. Diante de Deus e desta Bíblia aberta, não minto. A explosão que estremeceu a terra. Isso aqui foi uma explosão que estremeceu a terra.
E quando o primeiro selo dos 7 que foram abertos na Bíblia surgiu, somente houve uma explosão que sacudiu a coisa completa, um trovão. Então se abriram-se os selos que estão de trás. Não será também um trovão? Foi feito um trovão. E ele vai dizendo aqui: entendam, este anjo desceu do céu. Os outros 7 anjos das 7 igrejas eram mensageiros terrestres. Porém este anjo, toda a mensagem está consumada. O 7º anjo termina a coisa completa. Este anjo não vem da terra. Ele não é um homem da terra como os mensageiros para as eras da igreja que está consumado. Porém este anjo traz o próximo anúncio. E um anjo significa mensageiro. E ele desce do céu, vestido numa coluna de luz, numa nuvem, com um arco celeste sobre sua cabeça. E um arco-íris é um pacto. Era Cristo com um pé sobre a terra e sobre o mar, e jurou que o tempo não será mais. Este anjo traz o pacto. Se você aceitou este anjo, ele traz o pacto. O círculo, no tempo de Noé não foi um semicírculo? Um arco-íris de 7 cores? Um semicírculo? Agora ele desce com o arco completo. É o pacto. Está vendo onde estamos? De que se trata tudo isso? Os outros mensageiros, homens da terra. Porém este anjo, isso é algo para deixar e não saber como entrar na fé de rápido. E se isso é algo que não era para nos deixar para saber como entrar na fé de rapto, corremos e saltaremos sobre paredes? Ele está querendo dizer assim: meu Deus, se você crê que e se isso aqui é o rapto, e se isso aqui já está dizendo para você que você está no rapto, que você vai ser transformado no abrir e fechar de olhos, isso não faria a gente saltar e correr pelas paredes? De saber que o seu caso não existe mais, de saber que você está no arrebatamento da igreja, que você não tem pecado. Isso não deveria causar você dizer: eu no rapto, você no rapto. Glória a Deus. O rapto, gente, é a nossa saída daqui. Essa transformação que parecia que só os especiais. Não, você, eu, nós, no rapto. Isso é algo para deixar-nos saber como entrar na fé de rapto. Correremos e saltaremos sobre paredes. Há algo preparando-se para ocorrer, e estes velhos corpos vis lançados a perder vão ser mudados. Senhor, viverei para vê-lo. Estará tão perto que o verei. É esta geração. Senhores, irmãos meus, que hora! Onde nos encontramos? Vamos olhar no relógio, no calendário, para ver em que dia estamos vivendo. Israel já está na Palestina, em sua terra natal. O sinal do fim, a estrela de Davi de 6 pontas, a bandeira mais antiga já está lá. E quando a árvore da figueira lançar suas folhas, esta geração não morrerá e não passará até que todas essas coisas sejam cumpridas. O tempo não será mais. Ele anuncia que o tempo termina. Agora, irmãos, poderia ser assim? Pense seriamente. Então a pirâmide é ajuntada à pedra angular por meio dos 7 trovões. A pirâmide, aquela pirâmide ali, foi juntada, não tem mais o espaço lá no meio, ela já está unida, a pedra desceu. Aquilo foi no tempo do irmão Banda, quando ele estava desenhando no começo do ministério dele. Agora, no tempo atual, a pirâmide já não é mais daquele jeito, ela já é unida. Está na hora de a gente colocar um quadro com a pirâmide unida. O tempo não será mais. Aí, ó. Ele anuncia que o tempo termina. Que sucede, irmãos? Poderia ser assim? Pense seriamente. Isso aqui, irmão, isso aqui é o clímax da mensagem. Isso aqui é rápido. Pense seriamente. Se o então a pirâmide é ajuntada à pedra angular por meio dos 7 trovões. Recorde a mensagem da pirâmide. É a pedra angular que fez. O Espírito assentou a pedra angular ao indivíduo e lhe selou. Então você é uma pirâmide onde a pedra angular, Deus, venha selar a
pirâmide de nossas vidas. Cada um aqui é uma pirâmide. Ali não é simplesmente um gráfico, ali está representando você. Pirâmide, 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 pirâmide. E na pirâmide tem as 7 virtudes do Cordeiro: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Você é essa pirâmide. E a pedra angular desceu na pirâmide. E lhe selou o batismo com o Espírito Santo. Você tem o selo você é batizado com o Espírito Santo. Mensagem união invisível da noiva. Esse parágrafo é para revolver mesmo o inferno. Porque o batismo do Espírito Santo é este aqui. Calma, pastor, calma. No Pentecostes, ele desceu. O irmão Brana disse: a palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria neste dia. Mensagem união invisível da noiva. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria nesse dia. Este é outro dia. Eles viram a descida da palavra no dia. Eu te pergunto, você viu a descida da palavra no seu dia? Amém. Você viu a descida da palavra no seu dia? Então você tem o Espírito Santo. Então você está selado com o Espírito Santo. Então você não é uma pirâmide sem a pedra angular. Você tem a pedra angular agora. Isso aqui é o seu rapto. Eu estou falando de rapto, não estou administrando. Não é um culto de uma igreja simplesmente. Eu estou administrando um arrebatamento aqui. É séria a coisa. E lhe selou. E lhe selou. Quando lhe acrescentamos a nossa fé, justiça e piedade, fé, e assim sucessivamente nos mantemos acrescentando até termos 7 coisas. E a 7ª é o amor, o qual é Deus. Assim é como ele faz ao indivíduo. Assim é como ele faz ao indivíduo. Ele lhe assenta a pedra angular. Então a pedra angular não é só para o profeta, a pedra angular é para você. Estão entendendo? Amém. Estão cansados? Não. Podemos ir mais um pouco aqui? Amém. Por favor. Você tem que falar: pega, Fritz, pega. Oh Deus, esse é o seu rapto. Não é um culto simplesmente, esse é o seu rapto, essa é a sua transformação de corpos. Amém. Eu não sabia, agora você está sabendo, você já está dentro disso. Aleluia. Você não pode mais sair disso. Isso já entrou dentro de você. Você tem a coluna de fogo, a nuvem entrou dentro de você. Aleluia. Mas eu sou errado, é errado sim. Mas você viu que o juiz é o seu advogado, a causa está ganha. Que coisa. Então, se isso é assim, ele tem tido 7 eras da igreja, ele tem tido 7 mistérios que tem soado, e eles pelejaram para regressá-lo, e agora vem a pedra angular para assentar-se na igreja. Irmãos, significa isso os trovões? Esses são os trovões. É ele descendo em você. Ali é onde nos encontramos. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seu rapto. Agora o que você tem que fazer? Administrar. Agora é administrar. Administrar sua cura. Administra seu rapto. Vamos nos colocar em pé, amados? Oh Deus, que coisa. Aí quando você pega a mensagem, qual a atração sobre a montanha, ele vai se relacionar, quando você pega a mensagem, qual a atração sobre a montanha, é uma pirâmide, tem que encaixar, né? Aí você pega a mensagem, qual a atração sobre a montanha, o irmão Brana fala assim: há 3 anos atrás, senhores, é este o tempo? Foi quando ele pregou essa mensagem. Aí ele fala assim: mas agora já é história, já passou. Coisa. E você sabe tudo isso? Você poderia estar na classe daqueles que falam assim: eu não quero. Você poderia estar na classe das pessoas que falam assim: eu não quero saber de nuvem, eu não quero saber. Olha, é uma loucura. Isso é uma loucura. Porque
Na mensagem O Sinal está o segredo lá a partir do parágrafo 110. Quando você vê que o juiz é o seu advogado, então isso te dá segurança. Rejeitar isso? Não pode rejeitar o juiz. Porque você rejeitando o juiz está rejeitando o advogado. Porque o juiz é o advogado e o advogado é o juiz. Estão entendendo? Que Deus te trouxe da mensagem logo quando você se batizou. E você lutou tanto, chorou tanto para chegar no fim. E falou assim: Senhor, eu quero ser eleito, eu quero ir no rapto. Ele respondeu suas orações. Já respondeu. Não tem mais nada a ser feito. Não vai vir mais um pastor aqui e vai trazer uma mensagem. E através dessa mensagem que ele pregar, e a gente vai no rapto. Não, acabou. Todos nós ministros dessa revelação simplesmente estamos tendo companheirismo. Porque ele desceu. Ele é a voz agora. É ele que manda agora. Acabou. O sétimo anjo foi o mensageiro final. Não tem mais mensageiro terreno. Acabou. Agora é ele. Você está ouvindo? Dele. Ele que está dizendo que você está no rapto. Ele que está dizendo que você me aceitou. Quando todo mundo me criticou, quando todo mundo me expulsou das igrejas, o filho do homem, você aceitou eu como filho do homem. Você pode ser Zaqueu, você pode ser Maria Madalena, você pode ser Gadareno, você pode ser tudo, mas você me aceitou. E eu agora, porque você me aceitou, hoje mesmo estará comigo no meu reino. Acabou. Aquele ladrão lá, ele nem roubou, ele nem foi batizado. Só de aceitar a revelação que aquele... Sabe qual foi o hino que aquele ladrão da direita cantou para ele? Tu és meu rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele adorou, ele falou assim: tu és meu rei. Jesus falou assim: hoje mesmo estará comigo. Não, mas eu não fui batizado. Não precisa. Você me aceitou. Você me adorou. Eu vou quebrar o protocolo. Você não vai ser batizado e você vai entrar lá. Você está entendendo? Que essa revelação é tão poderosa que ele passa, ele quebra tudo que você fez no passado. Ele destrói tudo. E ele pega você assim, como a menina dos olhos dele, e coloca lá em cima. E fala: você vai no rapto. Que coisa. Isso é tudo para mim. Eu fui enviado para trazer essa mensagem. Não uma mensagem minha, mas ele. É ele, não sou eu, é ele. 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então ele tinha que ter uma revelação aqui. Ele tinha que saber quem é o corpo do Senhor. Ele tinha que discernir. Mas por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos. Então essa peruca branca, quando ela desce, não é para você julgar ninguém, é para você se julgar você mesmo. Sabe para quê? Para que você não seja julgado. Sabe quando é o julgamento? No trono branco. Então se você julga você mesmo, você não vai ser julgado. Mas quando somos julgados por nós mesmos, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordenarei quando for. 1 São João 13. Aleluias. 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 São João 13, versículo 13. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não há um servo maior do que o seu Senhor, nem enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes.